é o seguinte, a maior fatia da indústria de games no mundo inteiro é de jogos de celular. Então, os jogos de celular representam há muitos anos, ouso dizer, desde 2015, mas certamente desde 2018, eles já representam a maior fatia do faturamento da indústria de games global. Lembrando que a indústria de games, ela hoje fatura mais que a indústria do cinema, a indústria da música, as ligas NFL, que é a liga de futebol americano, a liga NBA, que é a liga de basquete americana, e a liga MLB, que é a liga de beisebol. Se você somar todas essas indústrias, não chega nos números da indústria de games. Ou seja, a indústria de games hoje, ela fatura muito mais que as principais ligas e indústrias de música de todo o mundo. Então, games é realmente... né, Jay, que esse é um dado que eu sempre vejo as pessoas muito surpresas, porque elas imaginam sempre que a indústria do cinema é ainda a indústria que mais fatura e depois a da música. Você entende por quê? Você tem alguma dica assim de por que ainda as pessoas não se ligaram, talvez, do volume de faturamento dos... Às vezes eu acho que é porque as pessoas não têm muita noção do entorno, do que é a indústria, né? Do entorno todo. Mas queria te ouvir. Claro, essa é uma ótima pergunta, Carol. Eu não vou classificar em termos de importância, mas eu vou listar os fatores conforme eles. A primeira e a mais importante no meu entendimento as pessoas ainda têm um preconceito muito grande com relação a games. Então, o grande público ainda tem um preconceito muito grande. É joguinho, né? É joguinho. E usam joguinho num termo pejorativo. Tanto que, para quem trabalha na indústria de games, joguinho é um termo pejorativo, mas a gente usa com deboche, com ironia. Fala, você tá fazendo joguinho, né? Por conta disso. Elas não entendem que o processo de desenvolvimento de um jogo, AAA, por exemplo, que é um esses títulos que a gente vê super famosos e super grandes, demora entre 3 a 5 anos. Talvez um dos maiores lançamentos de 2020 e 2021 tenha sido um jogo chamado Cyberpunk 2077. Foi um super título e ele está em desenvolvimento desde 2012, 2013. Então foi quando a gente viu o primeiro cheirinho desse jogo, para você ter uma ideia de como que é demorado. Então as pessoas não têm noção, por conta de se tratar de entretenimento, né? Por se tratar de algo que até alguns anos atrás era Super Mario, Sonic, Atari. As pessoas ainda acreditam que, a grande maioria das pessoas ainda acredita que os jogos são apenas uma forma de entretenimento e matar tempo, quando na verdade a indústria de jogos evoluiu muito, né? Hoje a gente pode dizer que a indústria de jogos, ela envolve, com toda certeza, não só programação, mas ela envolve e aí você, como Full Sailor, sabe disso também, e quem está assistindo a gente também, música, arte, roteiro, narração, cinema, voice actors, né, narradores, dubladores, roteiro para escrever todos os jogos, todas as falas. Então a indústria de games, ela realmente abraçou todas as outras áreas do conhecimento, do entretenimento e da produção cultural, e ela tem dentro dela hoje todas essas áreas. A gente tem um game designer super famoso, Hideo Kojima, que ele é um dos deuses aí do game design atual, e ele é um cara que cria verdadeiras experiências cinematográficas. Você assiste quase que um filme e participa das decisões desse filme, jogando. Então, o Hideo Kojima é um cara que faz isso muito bem. Então, um dos principais fatores do meu entendimento as pessoas não perceberam a evolução da indústria de jogos, há um preconceito muito grande com o joguinho, ainda há por parte, né, de certos pseudo-pensadores aí, a noção de que jogos são apenas perda de tempo e que você não deve dedicar. Então, assim, a somatória disso tudo faz com que algumas pessoas negligenciem esses números, né? Além disso, há também questões que, no meu entendimento, são compreensíveis,
elas não têm assim um embasamento científico, não dá para correlacionar, mas é compreensível quando você olha num primeiro momento e fala, tá, pode ser, que é o fator de que alguns jogos são violentos, e aí algumas pessoas tornam-se violentas por causa dos jogos. Isso não tem correlação nenhuma. Mas as pessoas, a mídia adora propagar isso. Então, quando você coloca tudo isso junto, a indústria de games ela tem, quando tem algum tipo de exposição na mídia, normalmente é uma exposição ruim, é uma exposição negativa. Ah, fulano foi na escola, atirou em todo mundo porque jogava tal jogo. Quando não é verdade. Tem vários problemas psicológicos, vários problemas sociais. Não é o jogo que vai fazer isso. Mas ainda tem esse ranço, ainda tem esse histórico de violência. Então, jogos eles são mal compreendidos, eles são, de certa forma, ainda sofrem muito preconceito por conta disso. E aí, por último, como você falou, um jogo não é mais só o jogo, né? A gente tem um universo que circula o jogo. Você tem desde o jogo em si, com a missão principal, você tem jogos auxiliares, que a gente chama de DLC, ou seja, são missões complementares, você tem personagens extras, você tem competições, como competições de esporte, ou seja, o universo do jogo não é mais só o jogo tipo Mario do nosso tempo, do meu tempo, que você começava, jogava todas as fases, terminava, e aí o jogo era aquilo, o máximo que você podia fazer era jogar num nível mais difícil. Não, agora existem mundos, outros mundos que você pode adicionar ao jogo principal, existe a experiência de jogar online, que cada vez que você joga online é uma experiência diferente, né? Por exemplo, eu tenho o meu grupo que joga comigo, a gente tem 4, 5 jogos que a gente joga, e aí a gente vota qual jogo vai jogar e vai junto jogar aqueles jogos. Então, a indústria evoluiu, Carol, e nem todo mundo percebeu isso. Então, por isso que quando a gente fala dessas cifras, as pessoas se assustam um pouco, achando, né, que é Mario, é Sonic, é uma bobagemzinha que criança apenas joga, quando não é verdade. Né? Não é verdade. Perfeito, respondi? Muito obrigada, perfeitamente, bacana. Valeu. Até me estendi um pouco, mas é porque eu acho importante demais essa questão. Não, jogos não são. Né? É até meio frustrante para quem trabalha nisso, toda hora vê, nossa, mas tudo isso, nossa. Hoje de manhã eu estava dando uma palestra e aí para uma escola, e aí a pessoa da escola falou: a indústria dos jogos deu uma caidona agora na pandemia. Muito pelo contrário, olha aqui. Olha aqui. Quase que eu falei, gente, coloca aí no chat o que vocês fizeram enquanto vocês não estavam em aula, e às vezes, inclusive, infelizmente, durante a aula. Jogando. Essa informação que eu estou trazendo é justamente o contrário. A fonte é a Newzoo, que é a maior e mais respeitada pesquisa da indústria de games no mundo todo. Para que fique claro, isso não está vindo da minha cabeça. Newzoo, o relatório aberto já traz esses números que eu estou mostrando para vocês aqui. Tem o relatório pago e tem o relatório aberto. O aberto já traz isso. A previsão era de 159 bilhões, sendo que 40% vinha de mobile. 28% viria dos consoles e 21% aproximadamente dos PCs.